Fala galera, voltamos ao Instagram, a pedido de muitos, né? Muita gente vinha pedindo a volta das nossas lives pós-jogo no Instagram e no YouTube. Então aqui estamos novamente, finalizando o turno, líder da competição com 36 pontos. Vamos só agora colocar o nosso amigo Ti Ribeiro junto com nós. Fala, Doc! Beleza? Senhores, boa noite, Henrique Coxa, boa noite, rapaziada, tudo bem? Que beleza vir falar um pouquinho de uma vitória, hein, Doc? Continua aí, teu raciocínio com a galera aí. Nossa, cara, nem fale. Não, já tô com a minha gengibirra aqui na comemoração, hein? Então, como eu tava falando, o Coritiba ele finaliza o turno em primeiro lugar, e eu vou colocar aqui, já logo na discussão, antes de falar do jogo, eu vou colocar algumas questões que o Coritiba alcançou nesse primeiro turno. O Coritiba, além de ser líder com mais número de pontos, 36 no total, Coritiba ele termina o turno sendo o invicto em casa. O Coritiba e o CRB não perderam nenhum jogo em casa. O Coritiba termina o turno sendo o melhor visitante da competição. O Coritiba termina o turno sendo o time, por enquanto, que mais venceu. Acho que ninguém mais vai vencer, né? Só vai talvez empatar. Mas é o time que mais venceu, com 10 vitórias. E é o time que menos perdeu no turno, com 3 derrotas apenas. E dessas 3 derrotas, podemos dizer ali que uma foi bem afanada, né? Contra o Botafogo. Podia ser pelo menos um empate. Curitiba, ele é o time a ser batido na competição. Esse time já foi o Náutico, e o Náutico, com 5 derrotas consecutivas, caiu bastante, não está nem mais no G4. E atualmente, o time que é o melhor time da competição, sem dúvida alguma, é o Coritiba, apesar da mídia nacional não enfatizar tanto isso. Porque, claro, a gente vê um certo equilíbrio. Mas o CRB, ganhando, chega a 35, não empata com a gente. O Avaí, que é um bom time, ganhou fora de casa também. E, aliás, o próximo adversário está com 33 pontos. E, assim, a gente revezou adversários para a liderança, né, para a briga pela liderança. Foi Náutico, foi CRB, foi Avaí. E o Coritiba consegue finalizar o turno com uma pontuação bastante expressiva, 36 pontos para subir. É algo extremamente bom, né? O Coritiba vai precisar praticamente de 28 pontos no segundo turno. Então, repito, o Coritiba, além de ser líder, ele tem vários outros predicados. Ele tem uma defesa boa, ele tem um ataque consistente, ele tem o vice-artilheiro da competição, tem provavelmente o melhor zagueiro da Série B, um zagueiro de Série A, que é o Henrique. Tem um treinador que mostra cada vez mais domínio sobre o time, né? A gente vai falar, inclusive, das escolhas dele hoje. Até brinquei no Twitter, né, que estava criticando ele e o resultado veio da forma como ele justamente imaginava, para ver como ele tem esse elenco na mão. Então, é só alegria, de fato. A gente tem uma esperança muito grande, não só que o Coritiba seja um dos times que suba para a primeira divisão, mas também o campeão dessa Série B. Hoje, eu não vejo nenhum time melhor que o nosso para ser campeão. Então, acho que esse é o resumo aí desse final de turno. O que você acha? Não, eu acredito que você está coberto de razão, né, cara? A gente está com um time muito regular, né? A última rodada foi ali uma coisa totalmente fora do prumo, na verdade, aquele 3-0 para o CSA. A gente sabe que não era para acontecer aquilo, mas, cara, numa campanha de um campeonato que tem 38 rodadas, acontece. São 38 jogos, cara. Quanto mais você ganha, mais perto de perder você está. Então, cara, a gente podia ter perdido aquele jogo, lógico que não da maneira que foi, lógico, estava sem o Henrique, estávamos sem a nossa zaga titular. Mas, cara, a regularidade do Coritiba nessa competição é algo que a gente buscava há muito tempo em todas as competições que nós já encaramos nos últimos anos. É uma regularidade que, se a gente perde, a gente sabe que no próximo jogo a gente pode ganhar, a gente pode já se reerguer. E é isso que torna um time que vai subir, é o time que vai ser campeão, é um time que tem tudo realmente para ser o favorito em todos os jogos que entrar. Às vezes as coisas não vão sair conforme a gente queira. Igual você brincou do Morínigo hoje ali, questão do Vagninho e do Igor Paixão. Cara, eu mandei no grupo do República do Coritiba, eu falei, porra, ele deixou o Vagninho e o Igor Paixão, que merda, esse cara é um maluco, né? Pô, 3 minutos depois, assistência do Igor Paixão, gol do Vagninho. Eu falei pra rapaziada, pode me excluir do grupo que eu não entendo nada de bola. Eu já vi que tem alguns atletas meus aqui, que eu trabalho como técnico também, já estão me elogiando aqui. Gente, não entendo nada de bola, tá? Me esqueçam. Quem manja de bola é o paraguaio. Vamos falar sobre o jogo, Doc? Vamos falar do jogo. Então, só dando um mini pitaco em relação ao último jogo,
né, porque eu não fiz a minha live, né, a live do Doc ontem, porque eu já estaria aqui no Instagram hoje, para vocês não enjoarem muito da minha cara. Só um detalhe, a gente perdeu o jogo contra o CSA sem a nossa espinha dorsal, isso é importante a gente definir. O Coritiba, ele começa a engrenar quando entra não só Henrique, mas Biro também. E o Coritiba, para esse jogo contra o CSA, ele não tinha nem Biro e nem Henrique. Lembra que esses dois atletas viraram titular contra o Vila Nova, foi quando a gente engatou aquela série de vitórias e quando foi o Coritiba subindo até onde está. Perdendo esses dois jogadores e não entrando com Val e Paixão, a gente perde completamente a espinha dorsal, num jogo onde, sinceramente, acho muito difícil que os atletas estavam 100%, porque ninguém começa uma gastroenterocolite aguda, né, uma jeca que a gente chama, quando apita o árbitro, né, eles já não deviam já estar se sentindo muito bem. Então é algo, beleza, é um jogo que descansamos o Henrique, e hoje, vamos começar a falar do jogo, né, para mim, o grande destaque do Coritiba hoje foi o Henrique, né, o Coritiba ele teve momentos onde ele foi muito exigido defensivamente, em bolas alçadas à área, em jogadas 1 contra 1, e o Henrique simplesmente estava inteiro em todos os lances. O Henrique, ele teve um lance lindo no primeiro tempo, onde o atleta tenta driblar, ele tenta cavar o pênalti em velocidade na nossa área, e ele simplesmente faz todos os movimentos corretos, e tem um momento que o cara não aguenta mais e ele se joga para cima do Henrique tentando cavar um pênalti. O Henrique hoje, ele engoliu o time da Ponte Preta. Foi o melhor jogador, na minha opinião. Teve um lance que ele deu uma cabeçada e bateu na mão também, mas ele teve muitos cortes, né? Ele teve muitos cortes, que é aquelas bolas que, se você não está bem posicionado, o atleta, principalmente um Rodrigão da vida, mete para dentro. Então, eu queria começar falando dessa partida, muito do sistema defensivo, que foi mais exigido do que necessitávamos, né? Porque no primeiro tempo, principalmente, a gente não teve, depois dos 22 minutos, a retenção de bola que a gente tem em casa, né, contra o Goiás, contra o Náutico, por exemplo, a gente ficou um pouquinho mais atrás, mas sempre quando a Ponte Preta chegava, o nosso sistema defensivo estava muito bem postado, e o Henrique é um maestro nisso. Não só ele, como ele posiciona bem Natanael foi bem, o Biro também foi bem defensivamente, o William Farias continua sendo um leão, um cão de guarda na frente, e o Castan sobe de produção com o Henrique. Tanto que o Wilson não fez nenhuma grande defesa hoje, você não viu nenhum grande milagre do Wilson. E a gente viu muitas bolas sendo jogadas ali perto da nossa área. Então, o grande destaque para mim é o Henrique. E para coroar, de fato, o grande destaque do Coritiba no primeiro turno. Né, o Henrique é o melhor jogador do Coritiba. Costumo falar que ele era 50%, mas hoje eu digo que é 60% desse time. Porque a mudança que ele traz, né, a gente não tinha ainda visto o Coritiba sem ele desde que tinha chegado, a mudança é simplesmente ridícula. É um Coritiba de Série A com o Henrique e um time de Série B sem o Henrique. Então, a gente viu nitidamente o jogo contra o CSA e agora o jogo contra a Ponte Preta, a diferença do nosso sistema defensivo que foi exigido nos dois jogos. Um a gente saiu com 3-0 e o outro a gente saiu sem levar gol novamente, né, Thiago? Doc, aproveitando tudo que você está falando sobre o Henrique, cara, é lógico que eu concordo com você em relação a tudo. E, cara, e como é gostoso ver um jogador experiente jogando dentro do nosso time, né? A gente vê assim, hoje muito do embate durante o jogo hoje era Henrique contra o Moisés, que era o ponta deles ali, que era o mais veloz, tudo. E, cara, se você vai botar os dois correndo em linha reta, o Moisés vai chegar sempre antes do Henrique. Mas só que, dentro do jogo, cara, é mudança de direção, tudo. E o Henrique já tá sabendo tudo que vai acontecer, cara. Ele é muito experiente. Ele sabe os atalhos do campo, cara. Então, assim, pode botar o cara mais rápido que for. O Henrique vai estar bem posicionado e vai estar muito bem para ele ir para esse 1 contra 1. E assim, é como você falou, depois que o Henrique chegou, o Coritiba é outro time. Eu não sei como é que ele é no vestiário, cara. Nunca vi falarem muito assim do vestiário do Henrique. Mas a gente vê que dentro do campo, porque assim, ele sempre joga como último zagueiro, ele e o Castan. Cara, eles enxergam o jogo inteiro, os 90 minutos. Eles enxergam o jogo inteiro. Eles conseguem posicionar o menino Natanael. Eles conseguem, Val, passinho para trás, Val, passinho para frente. Eu fui zagueiro. E, cara, você sabe que você tá enxergando tudo. Tudo. E você pode mapear o jogo do começo ao fim dele. Então, assim, o Henrique realmente é absoluto. É um cara que, pô, podia ter vindo antes, né? Ia ajudar muito nós, assim, de uma maneira esplendorosa. Mas eu gosto muito de citar, em todas as lives que eu tô, cara, é o Val. O que o Val tem feito na nossa meiuca ali é absurdo, assim. É um menino desconhecido, eu lembro quando ele chegou, o pessoal falando, pô, Val, quem é Val? Não tem nem nome de jogador, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pô,
Vamos ver qual é. Eu também falei, quando ele chegou, eu falei, cara, vamos ver o que vai ser, mas eu não acredito muito. E, cara, é uma personalidade pra jogar. Ele fez o gol hoje, cara, mas ele chutou acho que 4 ou 5 bolas no gol. 4 bolas. Acho que foram 3 no gol e uma pra fora, cara. Isso. E ele mantém uma regularidade de roubadas de bola, ele tem uma regularidade de qualidade, de pensar a saída de jogo. É um cara excelente. Às vezes ele segura muito mais a bola, lógico. É um cara mais novo, assim, ele segura muito a bola e eu vejo que ele poderia sair mais rápido com essa saída lá de trás. Mas é um cara que eu sempre vou elogiar e eu vou proteger por muito tempo, que é um cara que tá ajudando. E o chute que ele tem é brincadeira. Brincadeira. O Val, ele é hoje, né? Eu até falei, acho que uns 2 jogos atrás. O Val é hoje, pro Coritiba, o que era o Rafinha, vamos dizer assim, no final do ano passado para começo desse ano, que é o termômetro do time. Antes dessa temporada, principalmente no final do Paranaense, quando o Rafinha jogava bem, o Coritiba jogava bem. Quando o Rafinha não estava numa noite, uma tarde inspirado, o Coritiba não conseguia jogar. E hoje, o Val é o termômetro do Coritiba. Note, dificilmente o Coritiba ganha um jogo quando o Val não está bem. Ou ele perde ou ele empata. E dificilmente o Coritiba não ganha quando o Val está jogando bem. Então, assim, se você quer saber se o Coritiba tem chance ou não de ganhar um jogo, fique olhando para o Val e veja se ele está num dia inspirado. E hoje eu sentia que o Val estava inspirado. Por quê? Porque o time da Ponte Preta dava espaços, né, ali na intermediária, entre a intermediária e a linha de meio campo, onde o Val, quando não é muito pressionado, como ele ainda é um cara jovem, ainda ele tem um pouco de inexperiência, quando ele não é muito pressionado, ele tem tempo de fazer o giro, de abrir o jogo para os pontas e principalmente fazer o que ele mais sabe, que é chutar de fora da área. Então, não é à toa que ele chutou 4 vezes, ele teve espaço para isso, ele se posicionou bem para isso, e quando o Val joga, Coritiba joga. Então, assim, esse, para mim, é o maior achado desse Coritiba, né? Todos os outros que vieram, a gente já imaginava que seriam bons, e outros até a gente imaginava que seria ruim. Mas um Val, que era um lateral direito, no Botafogo de Ribeirão Preto, que caiu para a 3ª divisão, o Coritiba ter a sensibilidade de enxergar esse cara como volante, e esse volante hoje ser titular absoluto, numa função de segundo volante ainda, que é uma função que demanda mais técnica, além de força, né? Não é um quebrador de bola, é algo que é muito digno de nota e é um dos grandes destaques desse Coritiba do primeiro turno, Thiago. E eu vou embalar aqui, eu vou embalar só uma questão que é a questão do equilíbrio no sistema defensivo, né? Só no sistema defensivo. O equilíbrio entre atletas experientes e jovens, né? Veja, a gente tem um Val, um Biro e o Natanael jovens, e a gente tem o Wilson, Castanha, Henrique e Farias experientes. Essa mescla é fundamental para o nosso sistema defensivo estar funcionando. Aproveitando esse link do Val, cara, e já começar a gente dissecar um pouquinho do jogo e como é que foi a partida hoje, a gente realmente, como você falou ali, a gente via que a intermediária da Ponte Preta não marcava tão bem. Tanto é que dentro do futebol, quem entende um pouquinho mais assim, a gente chama a bola descoberta. Até na transmissão, cara, não sei se você percebeu isso, que alguém gritou na hora do gol. Tá descoberto. O que é a bola descoberta? É a bola que não tem esse primeiro marcador, que você pode achar o passe mais decisivo, ou também você pode progredir em direção ao gol e finalizar. E o Val teve essa percepção rapidamente dessa bola descoberta, e, cara, arrematou pro gol, azar do goleiro. Tem que chutar pro gol mesmo. Então, assim, o Val é muito inteligente, cara, e ele consegue ter uma leitura bem bacana do jogo. E aí, assim, ganhou confiança, né, cara? O gol foi aos 12, eu acho, não lembro exatamente. Foi aos 14, acho, se não me engano. Foi aos 14 minutos. Então a gente viu que desde o começo do jogo o Val já estava com confiança. E o gol, cara, ele fez uma partida praticamente perfeita. Ele junto com o Henrique, para mim, foram os melhores da partida hoje. E assim, beleza que o Ivan acertou o gol, tá, mas, cara, a porrada que ele dá no gol ali é brincadeira. Hoje entrou num frango, mas teve quantas vezes que o goleiro fez milagre ou bateu na trave ou saiu. Exato. Então, assim, eu vi até um pessoal já comentando aqui nos comentários aqui, que é a favor desse chute de longa distância. A gente percebeu isso nessa transição quando o Morínigo chegou, não sei se vocês se recordam, assim, nas primeiras partidas. Cara, era até feio, assim, porque, cara, intermediária, pô, e gol, e pra puta que pariu lá, desculpa a palavrão, que eu tô feliz hoje, eu tô feliz. E bola pra cima, e bola pro lado, cara, mas futebol é isso aí. Chuta 15 e faz um gol, porra, sensacional, 1-0 pra nós, vamos pra casa com os 3 pontos. Então, assim, a gente já tem que linkar todas essas finalizações, todas essas coisas com o nosso técnico paraguaio, que tá fazendo milagre e tá ajudando muito nosso elenco nessa temporada. Eu vou deixar até o comentário do Morínigo pro final, porque realmente me chamou muita atenção
as escolhas dele, né? E ele, indubitavelmente, ele é o maior destaque do Curitiba no primeiro turno, né? Um Curitiba que vinha de um estadual muito ruim, caiu para um Flamengo vamos dizer assim, jogando aquilo que a gente imaginava, né? Que a gente poderia jogar, apesar de não ter levado nenhuma goleada. A gente foi muito precavido atrás, mas se soltou pouco na frente, não era um time pronto ainda, né? Então a gente iniciou uma Série B muito ressabiado, né? Porque a gente imaginava que realmente tinha um 11 próximo do ideal, né? Tinha ali pelo menos 4, 5 vagas ainda em aberto e outros que já eram titulares absolutos, mas a gente imaginava que o Mourinho teria muita dificuldade em achar um 11 ideal. E no jogo contra o Vila Nova ele encontrou, né? Depois que ele encontra o time ideal contra o Vila Nova, ele mantém, ele dá sequência para esse time e a gente vai achando virtudes em vários jogadores. Então, para mim, é o maior destaque do primeiro turno disparado, que esse cara fez com que a gente tenha material humano, nos colocar em primeiro lugar com 36 pontos, melhor visitante. Eu nem lembro quando a gente foi bom visitante, imagine melhor visitante num campeonato, pode até ser estadual, e coloca a gente hoje com 36 pontos, é algo realmente muito digno. Nota, esse cara aí, na minha opinião, já é um dos melhores técnicos que passaram por aqui nos últimos 20 anos. Agora, falando um pouco mais do jogo, a gente falou bastante ali da questão do sistema defensivo, né? A gente falou do Henrique, acho que o Castan subiu de produção, o Val, como você falou, jogou muito bem hoje. E eu tenho que colocar o destaque nos nossos dois laterais da base. Tanto o Natanael quanto o Biro, eles fazem uma função nesse 4-2-3-1 do Morínigo, que é uma função muito ingrata para quem é lateral, porque é uma função praticamente de quarto homem defensivo, né? Não é aquele lateral ala que tem tanta liberdade para subir. Veja, a gente está muito acostumado no Brasil a ter um lateral subindo enquanto o outro fica, e daí um volante acaba ficando no lado do lateral que fica. E o Gustavo Morínigo, ele não gosta disso. Veja quantas vezes o Natanael pega a bola no meio campo e volta para trás. E o Biro, às vezes, nem chega. Veja, é ingrato porque não tem essa história de vai um, volta outro. A linha de 4 é uma linha muito bem feita e tem uma transição defensiva muito organizada. Então, o Natanael e o Biro eram jogadores que na temporada passada ninguém imaginava que seriam atletas que conseguiriam jogar de uma forma defensiva tão bem. O Natanael era muito criticado em relação a isso e hoje é um dos laterais que mais desarma na competição, além do Biro. Então veja, é um mérito enorme do treinador, mas esses dois meninos, o que jogaram nesse primeiro turno e jogaram nesse jogo de hoje, eles levam poucos dribles, o Natanael ainda faz um pouco mais de falta, mas está pegando mais a manha do bote, fecha muito bem os espaços, é muito difícil para os alas adversários encontrar espaço na nossa defesa, e aí fica meio tumultuado pelo meio, fica mais fácil. Então, mais uma partida muito boa dos nossos dois laterais defensivamente, e já acalma a torcida para não esperarem Natanael e Biro indo muito ao fundo para cruzar, para dar assistência. A função desses dois jogadores é fazer essa linha de 4 forte, como se fosse de fato 4 zagueiros, para daí o William Farias e o Val fazer a fechadura ali na parte da frente dos dois zagueiros. Então, continuo analisando esse jogo, colocando um grande destaque nesses dois atletas da base que fizeram um primeiro turno maravilhoso defensivamente, e até na frente eu não acho que eles vão mal, né? Acho que eles fazem uma transição cada vez melhor, mas até por opção do treinador não vão tão ao fundo, não vão fazer grandes jogadas para não dar espaço lá atrás, né? Tendo essa visão geral do todo, que é o futebol, que é a parte ofensiva e a parte defensiva, são dois jogadores que são muito importantes nessa nossa campanha. Até um exemplo, não sei se o pessoal aí que está com a gente na live viu no intervalo o mapa de calor do primeiro tempo. No setor ofensivo do Biro, não tinha nenhuma cor, que assim, é vermelho quando apareceu muito, amarelo quando mais ou menos, laranja mais ou menos, verdinho quando apareceu pouco, e quando não tem nada dentro do mapa de calor é quando a gente não chegou nesse fundo. E na do Biro não tinha nada. Eu falei, pô, ele não chegou no fundo, mas cara, taticamente era isso que o Mourinho esperava dele. Ele não precisa ir no fundo toda hora lá, servir todas as bolas lá pro meio da área e azar do goleiro. Aí toma contra-ataque, toma o gol, daí a gente se perde todo em campo. Então assim, vendo um contexto geral, dentro do setor defensivo e ofensivo, é perfeito. Eles têm uma leitura tática do jogo que é muito importante, assim. E eu vejo que, defensivamente, eles são diferentes. Eu vejo o Natanael mais incisivo, o Natanael rouba mais bola, ele tenta tomar mais bola e por isso toma bastante cartão amarelo, e o Biro é um jogador mais inteligente, porque assim, dá pra ver que ele tem um pouquinho menos de velocidade que o Natanael, mas tem cerca um pouquinho mais, e cerca mais, assim, tem um pouquinho mais de inteligência que o próprio Natanael. Mas assim, cara, são meninos novos e que com certeza
conforme o tempo for passando, vão adquirir ainda mais confiança para jogar, e que eu já vejo que já tem muita confiança. É assim, é bonito de ver, cara. Eu tenho. Em todas as lives que eu participo aqui na Rede Coxa, eu falo, cara, é um tesão ver a rapaziada da base jogando. O Biro, cara, ele tira a bola de cabeça, ele grita, porra, vamos, caralho. Ele dá o carrinho, cara, parece que é a última bola da vida dele. Então, assim, a gente tem que ter paciência quando esses meninos errarem, pois vão errar. Como eu disse no começo, é um torneio longo, é um campeonato longo, e vai ter hora que nós vamos errar, tem hora que nós vamos perder. Cara, então assim, tem que ter paciência com os meninos, que logo, logo já não serão mais meninos e que vão nos dar muitos bons frutos dentro do nosso clube amado. Perfeito. E aí a gente vai um pouquinho mais para frente, né? De um atleta que tem sido fundamental, né? E até pelas características desse atleta, pelas características dele, da posição, quanto menos falarem dele, melhor, que é o William Farias, né? Um atleta que quando chegou, muitos falavam que tinham medo, porque ele é muito violento, ele chega atrasado, ele dá muita porrada, e isso surpreendeu muitas vezes, né? Acho que o William Farias, que veio agora para o Curitiba, é o William Farias muito mais inteligente, muito mais experiente. Eu vejo que ele faz um início de transição ofensiva muito mais segura, ele arrisca pouco, ele deixa, aliás, essa parte mais ousada para o Val, né? E fica protegendo. O Val erra um pouco mais, inclusive, em relação a isso. Mas eu venho gostando muito das atuações do William Farias, e quando ele não tá, a gente sente uma falta enorme, né? A gente não tem o primeiro volante do nível dele, com as características dele, né? O Matheus Salles, ele não consegue fazer esse papel, o Johnny Douglas muito menos. Então, o William Farias hoje, mais um piá do Couto ali, né? Junto com o Henrique, é um cara que vem fazendo esse componente de morder, de fazer essa proteção muito bem. E no jogo de hoje, mais uma vez, não comprometeu, né? Foi muito bem, inclusive. A gente viu que, por mais que a Ponte Preta, dos 22 do primeiro tempo até uns 20, 15 do segundo, por mais que eles tivessem mais posse de bola, repito, o Wilson não teve grandes dificuldades de fazer grandes defesas, não tiveram chances muito importantes, porque além de quando você tinha uma bola alçada, os zagueiros cortavam bem, estavam bem posicionados, o William Farias sempre estava ali de cão de guarda, não deixando esses atletas infiltrarem. Então, gostei muito da atuação do William Farias novamente. Para mim também, né, fazendo só um apanhado, também fez um ótimo primeiro turno. Titular absoluto. A gente hoje enxerga esse atleta subindo em produção nas mãos do Morínigo, né? Eu acho até legal a gente fazer essa dissecação aí do nosso elenco, aí, nossos titulares, cara, porque é legal ver o pessoal conversando com a gente aqui também nos comentários. E assim, depois de um primeiro turno muito bom, é muito legal. A gente não combinou isso, galera. Eu e o Doc, a gente não combinou isso, tá? A gente tá fazendo aqui no improviso, mas assim, o Guilherme Busato falou um negócio bem legal. Farias é um monstro. Não deixa ninguém dominar a bola que já tá mordendo. Cara, é impressionante. Impressionante. 40 minutos do segundo tempo, cara, jogo 2-0 é um jogo que você já pode cercar, você já pode jogar mais tranquilo. Cara, a bola vem pro meio, ele tá encostado lá, cara. Então assim, o Farias é um jogador que eu sou muito feliz de ter ele novamente aqui. Eu, desde o princípio, falei, cara, ele vai ser um jogador que vai nos ajudar muito, que é um torcedor do Curitiba, é um jogador que vai nos ajudar muito, e esperamos que continue com essa vontade, com esse tesão de jogar, que é maravilhoso. Ó, o Caio Marcelo, podem falar sobre o Val. Caio, já falamos bastante sobre o Val, cara. Com certeza é uma das peças mais importantes dentro do nosso elenco aí hoje. Vamos ver. Pode falar. Não, o pessoal tá comentando bastante hoje, é legal essa interação que a gente tem com nossos ouvintes aí. Essa zaga atual pode ser titular em uma Série A. André, aí você já começa a complicar um pouquinho. Lógico que é uma realidade diferente que a gente está enfrentando hoje. Mas assim, eu vejo, assistindo alguns jogos da Série A, que tem zaga bem pior que a do Curitiba hoje, viu? Dentro de uma Série A. Temos menos exigida, a gente é menos exigido também, nossos adversários são piores. Isso, mas a gente vê que na série, a Chapecoense ali, o Sport, cara, você vê, pelo amor de Deus, é assustador. Vamos dissecando, e quem mais? Vamos falar um pouquinho. Vamos continuar, então assim, aí indo um pouco mais para frente, a gente tem hoje o nosso 10, né, a gente tem o nosso maestro, que é o Robinho. E no primeiro tempo, eu não acho que ele jogou mal, acho que ele jogou bem, acho que ele buscou bem. Ele só não encontrou tanto espaço porque, infelizmente, o Wagninho e o Paixão não estavam, no primeiro tempo, muito inspirado. Mas eu gosto muito da maneira que ele roda a bola, gosto muito da maneira que ele encontra os atletas, e até mesmo quando muitas vezes ele pega a bola e volta.
para que a gente não perca a posse de bola. O Robinho, né, que agora fazendo um apanhado geral, ele chegou com muita desconfiança da torcida e até mesmo da diretoria, pelo histórico que ele minha tem. Também, desconfiança, minha também. De todo mundo, né? De todo mundo imaginava que ele teria realmente muita técnica, né? Um jogador acima da média para a Série B, mas que não vinha de temporadas boas do ponto de vista físico. E no estadual ele já não conseguiu entrar em forma a ponto de se mostrar, inclusive, pronto para ser titular. E aí é um mérito, de novo, né? A gente vai falar isso no final da live, do departamento fisiológico, fisioterapia e médico do Coritiba, que recupera esse atleta. Hoje o Robinho, ele é titular absoluto do nosso Coritiba. Ele é um atleta que tem assistência, que tem pré-assistências, que tem retenção de bola, que enxerga o jogo de uma maneira diferente, consegue fazer o que, por exemplo, o Giovanni Augusto fazia na primeira divisão no ano passado, né? Ele para a segunda divisão, mesmo com o físico dele ainda não em 100% e não perto do que era no auge, ele consegue ainda ser muito acima da média numa competição desse calibre. Então, o Robinho, para mim, é um dos grandes destaques desse Coritiba, titular absoluto, ganhou a posição com mérito do Rafinha, e hoje eu só achei que ele poderia ter jogado um pouco mais caso os dois pontas aparecessem para jogar mais com ele, né? Acho que ele saiu normal, né, para não desgastar, quando o Rafinha sempre entra no lugar dele. Então, a gente falava, né, no começo da competição, o Coritiba não tem o meio-campo, tem que contratar, porque a gente não levava em consideração que o Robinho conseguisse chegar no primor físico que ele conseguiu. E graças a Deus, hoje ele é o nosso titular. E para a Série B, enquanto ele tiver com bom físico, ele vai ser um cara muito acima da média e um dos melhores meias da competição, né, tio? Ele conquistou uma regularidade que é muito importante. Isso. Assim, vão ter jogos que ele vai muito bem e vai ter jogos que ele não vai tão bem. E é normal isso, é normal. É um cara que já tem uma idade mais avançada, já tem os seus 34, 35 anos, né? Eu acho. O Robinho tem essa idade um pouquinho mais avançada. E vai ser assim, gente. É um cara que tem muita qualidade. A bola vai chegar nele e ela vai voltar com qualidade para as pontas, vai voltar para trás com qualidade, vai para o Léo Gamalho com qualidade, tanto que já deu algumas assistências dentro da competição. Mas assim, eu realmente, quando ele começou os primeiros jogos dele, eu cornetei muito ele aqui nas lives. Eu falei, gente, 130, 150 mil reais por mês por um cara que não vai servir. Lembra na live, eu acho que contra o Flamengo, acho, na volta a gente fez junto. Falava que não tinha velocidade, né? Não tinha velocidade, não tinha nada, então assim, mas, cara, graças a Deus. Em relação a isso. Perfeito. E aí a gente chega nos pontas, que eram pontas onde muita gente desconfiava. Eu achava que o Vagninho não servia nem para reserva de Série B, né? Queimei minha língua. E achava que o Paixão era uma opção e não uma solução para o Coritiba. Acho que o Paixão seria, vamos dizer assim, um bom reserva para uma Série B. E o Vagninho eu achava que era nível da Alberto. E eu acho que o próprio Gustavo Morínigo aí tem muito mérito em fazer com que esses atletas consigam alcançar um futebol pelo posicionamento, pelas orientações, pela continuidade, para que eles consigam entregar o máximo de futebol que eles podem, né? E aí, com sequência, com confiança, tanto Vagninho quanto Paixão se revezam em bons jogos, né? Tem jogos que o Paixão vai um pouco melhor, tem jogos que o Vagninho vai melhor, tem jogos que um desempenha bem, mas o outro que dá assistência, tem jogo que um joga mal e faz o gol, como aconteceu hoje. Então, são dois atletas hoje que, indubitavelmente, são titulares absolutos desse Coritiba. Participam de gols, participam de jogadas, fazem muito bem a recomposição. Hoje, jogaram mal no primeiro tempo, a gente tem que falar isso. Entre os 20 minutos e até os 10 minutos do segundo tempo foram muito mal. Eu não sei o que deram para o Paixão no intervalo, mas o cara voltou voando. Até o Guilherme Maier, um amigo nosso que sempre comenta no Twitter aqui nas lives, falou, cara, deram alguma coisa pro Paixão, que o cara voltou outro, puxando contra-ataque, indo pro drible, um contra um, achando passes bons. Então, o Igor Paixão é uma grata surpresa. E veja, todo mundo acha que ele é mais velho, né? O pessoal acha que tem 23, 24 anos, mas o Igor Paixão é de 2000, ele é de julho de 2000, ele tem 21 anos. E veja, olha a moral que ele joga hoje, uma Série B, titular absoluto hoje do líder de uma Série B mais difícil da história, né? Fazendo gol, fazendo assistência, fazendo bons jogos, subindo em produção, ganhando massa muscular. E o Igor Paixão, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores destaques desse Coritiba, mas um piá da base, né?
Então veja, a gente tem hoje Natanael, Biro e Igor Paixão, hoje titulares absolutos em franca evolução. E o Vagninho, cara, o Vagninho é um cara que parece que é um cara muito trabalhador, é um cara que tem vergonha na cara, é um cara que respeita muito o Coritiba, respeita muito a chance que ele tem de jogar num time grande, e você vê que esse cara, ele sua sangue muitas vezes. Eu falei até no primeiro tempo, tô sentindo falta daquele Vagninho que briga por toda a bola, que não se conforma, que vai, que volta, que marca, que morde e que recompõe, e de fato foi o que ele fez no segundo tempo, depois que ele entrou ali na posição do Léo Gamalho. Ele conseguiu desenvolver melhor e conseguiu fazer o gol, apesar de que não estava numa atuação tão boa. Esses dois atletas, tanto hoje no segundo tempo, né, no momento do gol e até um pouco antes, como nesse primeiro turno, são dois jogadores que eu, sinceramente, não esperava tanto. Eu esperava dos outros, esperava que o Robinho, a técnica dele era boa, né, a parte física torcia, né, e via a chance dele melhorar. Eu imaginava que o Léo Gamalho ia fazer gol, eu imaginava que os piás da base, junto com o Castan e Henrique, iam bem, imaginava que o Farias ia dar conta, eu imaginava que o Val ia bem na Série B também, mas eu, sinceramente, eu não imaginava que tanto o Paixão quanto o Vagninho atuassem e fosse tão importante no primeiro turno como foram. Então queimei minha língua, tanto com o Vagninho quanto com o Paixão, e hoje posso dizer que o Morínigo consegue fazer com que esses atletas joguem mais do que, vamos dizer assim, jogariam com outros técnicos e um sistema, vamos dizer assim, de jogo não que colocasse tanta chance deles aparecerem, né? Com passes, com dribles e até mesmo com finalizações, né? A gente vê que o Igor Paixão é digno de estudo científico. Essa ascendência dele com o Gustavo Morínigo é absurdo. A gente vê assim que era um menino que tinha um pouquinho de qualidade, mas que não fluía o jogo dentro de uma competição, ele não conseguia fluir. Era muito magrinho. Ele era magrinho, ele não tinha personalidade, ele não fazia nada. Pô, hoje ele meteu a foquinha lá na lateral, no segundo tempo, dominou a bola e meteu 4 bolas de cabeça. Isso é mulher que tem... meteu o Kerlon do nada. Eu falei, que isso, cara? Perdeu a cabeça. Mas assim, a gente vê que é personalidade, é um cara que quer jogar, ele tá querendo buscar o espaço dele dentro do futebol. É moleque novo, mas ele quer buscar o espaço dele. E você vê que ele tá confiante, né? Não, tá confiante. Tem que estar confiante mesmo. E o Vagninho, assim, é engraçado que o pessoal comentando, o Vagninho, ou você ama ele, ou você odeia. Você não vai ter ninguém, o Vagninho vai jogar, né? Ou o Vagninho, porra, o Vagninho vai jogar, que merda. Ou puta que pariu, vai, Vagninho. O pessoal falando, Vagninho é o dono do coxa, o Vagninho dando a vida, não sei o quê. E eu sou assim também, cara. É um cara que eu gosto de ver ele jogando, eu gosto de ver a vibração que ele tem dentro de campo. O pessoal falou aqui, ó, o Luiz Valacheski falou, Vagninho aos 42 do segundo tempo tava dando a vida na marcação, dando carrinho. E é como o Doc falou, rapaziada, é um cara que você consegue enxergar que é trabalhador, ele quer buscar também o espaço dele dentro do futebol. Então, assim, o que nos resta como torcedores, mesmo que longe, é valorizar esses rapazes aí que estão buscando o melhor possível dentro do clube. A gente estava tão saturado e tão acostumado a ver jogador que vinha e estava nem aí para a instituição que era o Coritiba, para essa camiseta aqui, super vencedor, e a gente não estava acostumado. Então, assim, tem que ter paciência, porque vão errar também, como qualquer outro jogador, mas que estão sim buscando o espaço deles. E eu acho que agora a gente pode começar a falar umas 3 horinhas sobre o nosso artilheiro aí, né, Doc? Chegou a vez dele, né? Nossa senhora. Como não ser apaixonado pelo nosso Léo Gamalho? Que ótimo. Cara, eu vou fazer uma chuquinha aqui, ó. Na hora, cada gol que ele faz, ele fica mais bonito, tia. Juro por Deus, é capaz, se no final do ano ele acabar sendo campeão e artilheiro do campeonato, eu vou pedir pra casar com esse cara. Eu tô apaixonado pelo Léo Gamalho. Perdeu a cabeça. Não, mas eu vou dizer aí, ó. Eu tô apaixonado por esse cara. Eu vou dizer, Greca e todo mundo, gente, eu preciso ver o Léo Gamalho em campo. Eu quero estar lá aplaudindo ele. Léo Gamalho. Eu vou de chuquinha pro estádio. Eu vou, meu Deus do céu, eu vou perder a cabeça lá. Não tem como. Eu preciso ver esse cara em campo. Eu fiz um levantamento antes desse jogo que o Léo Gamalho, ele tem 16 gols na temporada. Ele fez o mesmo número de gols se a gente somar Vagninho, Val, Rafinha e Paixão. Isso é muito significativo. Veja, os 4 jogadores que eu citei são jogadores muito importantes para o Coritiba nessa temporada. Rafinha com assistências, Val dominando o meio campo e os 2 pontas, né, que é o Vagninho e Paixão, dando assistências e gols também. E mesmo assim, se somar todos os gols deles, empata com o Léo Gamalho sozinho.
Então veja, o Léo Gamalho hoje não foi bem, tá? Eu até achei que no primeiro tempo ele não foi bem municiado, mas depois você sentia que ele estava mal tecnicamente mesmo. Eu acho que acertou o treinador em tirar. Eu esperava que ele colocasse o Luizão, né? Tava ansioso para fazer o L. Hoje, se entrasse provavelmente o Luizão, acho que ele faria um gol, inclusive, porque a Ponte Preta depois, como eu até falei no meu Twitter, fazer o segundo gol para fazer a macaca broxar. E você vê como os caras broxaram depois que a gente fez o gol. Não teve mais nada. Depois que a gente fez o gol, a gente teve espaço para fazer o terceiro. Então, eu queria que o Luizão entrasse para fazer esse gol, mas infelizmente não entrou. Manteve o Vagninho, né? Ele fez o gol dele, um belo gol, mas hoje o Léo Gamalho de fato não estava bem. Mas é um jogador que é mais para colocar a bola para dentro, né? Não espero grandes lances técnicos, não espero partidas aí com vistosas, com 1000 finalizações, jogadas. Não, eu quero que ele faça gol. E se ele não fizer gol, a gente ganhar, tá bom. E se a gente tiver dificuldades e ele fizer o gol, ele tá fazendo aquilo que a gente precisa. E nesse primeiro turno, fazendo aquele apanhado, né? Foi o jogador mais importante do sistema ofensivo disparado. Se atrás é Henrique 60%, os outros 30% do time é o Léo Gamalho. Só você ver a quantidade de gols que ele faz, e não só gols, mas também na parte de assistências. O Lucas Carvalho, não, ele entrou sim, o Luizão, ele entrou, mas eu lembro que ele entrou, claro, ele entrou no finalzinho, mas eu queria que ele entrasse antes, Luiz, queria que ele tivesse aquele papel fundamental que o Vagninho teve, que eu acho que ele tem qualidade para isso, e acho que ele tem que começar a ganhar cancha. E algo que eu vou falar nas minhas lives mais para frente, na live do Doc, que hoje a gente consegue ter uma situação muito positiva para lançar garoto. A gente não está na fogueira, a gente não está brigando para cair para a Série C, a gente não está fora do G4, a gente não está em crise, a gente não tem um técnico ruim, a gente tem hoje exemplos de jogadores novos que estão indo bem. Então, veja, é um momento muito especial do Coritiba que precisa ser aproveitado para colocar Thalisson, Márcio, Bernardo, Ângelo, Luizão, principalmente em jogos assim, onde você está ganhando 2-0. Para que colocar os 45? Isso que eu não entendo. Coloca antes, porra. Sabe? Coloca os 30, 35. E olha, o Coritiba tem uma coisa que me incomoda, que é quando faz 2 gols de diferença, mesmo o adversário implorando para levar o gol, o Coritiba faz de tudo para não fazer, sabe? Erra lances ridículos, passa a bola para trás. Porra, cara, tem que ter aquele tesão de fazer o terceiro, quarto gol para fazer saldo, entende? E acho que isso que falta, quando você tem um jogador que está estreando da base, que está louco para aparecer, louco para fazer o gol, é o cara que vai dar aquele a mais. Por exemplo, o Gui Azevedo entrou com esse tesão hoje. Você notou que o Gui Azevedo era um cara que driblava mais, é um cara que tentava uma coisa a mais, é um cara que tentou chute. Então, veja, não é um cara que estava blasé esperando acabar o jogo porque estava cansado desde o início. Então, assim, é o momento de a gente utilizar esses atletas da base para fazer reposições, para fazer descansos. Eu fiquei um pouco chateado, confesso, no jogo contra o CSA, de ver Natan, Wellington Carvalho e Romário, e não ver Thalisson, Márcio e Ângelo, por exemplo. Eu entendo que o Ângelo está lesionado e tal, mas assim, já deveria ser a opção. Não é admissível virar o turno tendo Natan Ribeiro, Romário, Wellington Carvalho como opções, sendo que a gente tem um time campeão sub-20 aí com atletas muito bons e que se entram, por mais que errem, como erraram esses 3 aí, fazendo, né, sendo quase culpados nos últimos 3 gols que a gente levou contra o CSA, a gente tá numa fase boa onde a torcida tá mais condescendente. Então veja, se o Luizão perdeu um gol na cara do gol, né, aconteceu uma fatalidade dele errar um gol importante, a torcida tá numa fase que tá líder, tá indo super bem, tá muito acima do esperado. A torcida vai passar a mão na cabeça. E se fizer um gol, o Luizão, numa fase como tá, esse cara vira ídolo logo. Esse cara valoriza, esse cara vira titular. E isso vale para todos os outros atletas. Porra, o Henrique e o Castan têm certa idade. Vai machucar o cara ou vai deixar ele descansar 1, 2, 3 jogos aí no turno e coloca a piazada para jogar num jogo um pouco mais fácil, como foi contra o Brasil de Pelotas, por exemplo? Por que não coloca o Márcio e o Thalisson num jogo desse? Sabe, acho que isso é um a mais que falta e eu espero que no retorno aconteça isso, né, Tio? Recapitulando tudo que você falou, você botou bastante pauta aí, jogou bastante coisa pra cima e eu só vou cabecear todas o que você falou. Vamos lá que você é meu artilheiro, vamos lá. Iniciando com o Léo Gamalho, assim, eu vejo que taticamente ele é muito importante também, beleza, ele é nosso artilheiro, ele é muito, muito finalizador, é um cara com muita qualidade, mas a gente vê assim durante os jogos que as equipes vêm preparadas para jogar contra o Coritiba de Léo Gamalho. Isso. Já vem com a zaga montada para jogar contra o Léo Gamalho. E a gente vê que, novamente, voltando a falar do nosso técnico, o Gustavo Morínigo, ele consegue tramar algumas coisas
em que o Léo Gamalho transita entre as linhas de marcação dos times. Às vezes você vai ver o Léo Gamalho parado lá no meio da área esperando a bola. No próximo lance, ele flutuou para a ponta, o Paixão veio para o meio, e cadê a referência para o time adversário marcar? Então, assim, a gente vê que ele consegue fazer sem a bola, sem encostar na bola, ele faz uma diferença gigantesca. Então, assim, o pessoal que está assistindo nossa live aí, começa a ter um pouquinho mais de atenção do Léo Gamalho sem a bola também. Às vezes o pessoal, porra, Léo Gamalho! Eu queria estar no estádio só para ver isso. Vai pra área, cacete! Vai pra área, mas não. Ele sai bastante da área e ele participa muito da construção da jogada, abrindo espaço para Igor Paixão e Wagninho. Isso é muito importante. Exatamente assim. Tem que ter uma leitura a mais do que a bola. O futebol é muito mais que a bola. Então, assim, pessoal que está nos assistindo aí, comece a ver Léo Gamalho sem a bola. E comecem a ter essa percepção de que, se ele está sem a bola e está aberto, tem um motivo para isso. A zaga adversária perde a referência quando ele transita. Então é muito importante em geral. Lógico que a gente prefere quando ele está lá fazendo 1000 gols lá. Mas, cara, são coisas que são treinadas e a gente tem que perceber e exaltar o trabalho do nosso técnico. Perfeito. Vamos ver, que mais que você falou? Gui Azevedo. Não, fale da ascensão dos piás da base para opções, porque a gente vai precisar. O nosso 11 titular é um 11 muito bom, só que é um 11 que a gente sabe que é velho, vai ter momentos onde vai ter tanto cartões, mas também vai ter momento de descanso, né? No final da live vou falar sobre isso, da questão que a gente hoje, no primeiro turno, praticamente não teve lesões graves, né? E para continuar isso, a gente vai precisar descansar atletas, e nesse descanso eu quero que você fale das opções que a gente tem de time sub-20, na situação que o Coritiba tem, tá muito viável colocar um piá desse, em vez de colocar um Bagre como o Dalberto, em vez de colocar um Romário, um Wellington Carvalho, sei lá, ou até mesmo o Johnny Douglas, que não vou nem colocar Júnior Douglas, mas vamos colocar o Matheus Salles, que não vai bem também. Então, assim, a gente tem hoje opções e eu queria que você falasse sobre isso, porque, poxa, a piazada da base hoje, para opção, na situação que o Coritiba tem, para descanso, para cartão, eu acho que vai encaixar muito bem mesmo. Eu acho que você matou a charada em tudo que você falou em relação a isso, sabe, Doc? A gente vê que o nosso banco hoje é constituído por muitos bagres, como você mesmo já falou, alguns jogadores regulares, e a base. E a base eu não coloco nos bagres, não coloco nos regulares, não coloco, coloco como a nossa base. Isso. Eu vejo que muitos deles poderiam fazer um efeito muito mais positivo do que qualquer um que você já citou. Isso. Como o Romário, o Wellington Carvalho. Eu gosto do Natan Ribeiro, assim, vejo que ele é um jogador limitado, mas por uma Série B ele pode ser um bom reserva. Talvez você não concorde comigo, o pessoal talvez não concorde, mas eu gosto dele. Mas a gente vê que nossas principais peças de reposição hoje, se o técnico confiasse um pouquinho mais, seriam provenientes da nossa base, com certeza. A gente pode colocar no bolo aí de quem pode realmente fazer uma diferença no campo. O Bochecha pode fazer uma diferença, só que não conseguiu se firmar, eu não sei o que está acontecendo com ele teve a lesãozinha dele lá, que não era tão grave, ficou um tempinho fora. O Gui Azevedo, eu queria ver muito ele jogar um jogo inteiro, sabe? Eu queria muito ver ele jogar um jogo inteiro, porque eu vejo que é um moleque novo. Contra o Brasil ele jogou e jogou bem, inclusive. Então, assim, eu vejo que ele é aquele jogador, ele é incisivo, ele vai pra frente. Isso. Igual hoje ele entrou ali faltando, sei lá, 25 minutos, 20 minutos. Dá pra ver que ele tem qualidade. Teve uma bola lá que ele trocou passes com o Rafinha lá na ponta direita, lá, e você vê que tem qualidade, tenta driblar. Então, assim, eu vejo que realmente temos poucas opções que foram contratadas que nos agregariam dentro de uma partida, dentro de um descanso dos nossos atuais titulares. Mas eu vejo que a base realmente poderia ter um pouquinho mais de atenção do nosso treinador. E o exemplo... Eu acho que vai ter, viu? Eu acho que a tendência é que tenha. Eu acho que se o Coritiba manter essa boa campanha, o Coritiba vai ter a possibilidade de alçar os atletas em momentos muito certeiros. O Morínigo, nesse ponto, ele é muito cuidadoso. Ele não vai colocar em fogueira esses piá da base. Então, assim, acho que a tendência é que esses piás entrem em momentos onde, por exemplo, o Coritiba ganhou 2 seguidas, vai pegar um time lá de baixo, por exemplo. É o momento de colocar um piá desse, por exemplo. Exato. Gostei do que você comentou do Bochecha e do Gui Azevedo. Eu acho que são duas alternativas boas. Eu acho que são do mesmo nível ali. São da mesma forma que o Igor é do mesmo nível que o Natanael, se precisar. Eu acho que o Gui Azevedo é do mesmo nível que Paixão e Wagninho, acho que de qualidade técnica, não ainda de entrega, né, porque ele jogou pouco. Eu acho que o Bochecha
ele consegue chegar no nível do Val ali para reserva, não para brigar pela titularidade. Não, super bem colocado em relação ao Igor, eu concordo, até tinha esquecido dele aí, peço perdão, um cara que ajuda muito também. São as opções que a gente tem hoje. Você fala assim, ó, foi contratado e hoje na parte do elenco pode ajudar. Mas vamos colocar as outras posições. Thalisson e Márcio, eu acho que são melhores opções, né, por tudo que a gente falou, nos lugares de Natan e de Wellington Carvalho. Eu acho que o Ângelo é a melhor opção no lugar do Romário. Eu acho que o Bernardo é uma boa opção ali. Né, ele é mais segundo volante, mas ele pode ser uma terceira opção. Eu acho que o Biel pode ser uma opção melhor que o Valdeci, por ser da base. O Valdeci não tem desempenhado um bom papel. Exato. Eu acho que o Luizão é uma boa opção no lugar de Dalberto e de William Totó. Então, veja, a gente está mesclando alguns acertos de contratação com alguns piás da base, que não vão ser titulares absolutos, mas que vão ser opções para esse 11 titular que se mostrou o melhor time do campeonato. Eu ia exemplificar realmente a última coisa que eu falei em relação à base é o Luizão. É um cara que com certeza ele pode nos ajudar também. Eu vi hoje, assim, não com bons olhos, lógico, eu fiquei feliz dele ter estreado, ele ter debutado no elenco profissional, mas assim, 4 minutinhos ali, assim, eu achei um pouquinho injusto demais. Tirar o frio da barriga, né? Isso, pô. Não é mais estreia, né? Isso, pô, mas bota ele às 40 ali, deixa ele ter uma chance de fazer um gol ali, uma finalização no jogo. Imagine se por milagre do destino ele faz um gol. Um golaço, às vezes. Um golaço, porque é um jogador que tem qualidade, é novo, mas acho uma bola lá, uma cabeçada, porque assim, eu até tava conversando com um amigão meu que gosta muito do Luizão, que é o Pedro, e ele falou assim, ele vai entrar. Eu falei, vamos dar uma olhadinha nele. A primeira bola que veio aérea, ele com o zagueirão de 52 metros, ele ganhou já. Foi pronto, já tirou a nhaca já do corpo e agora vai. Mas ele só tinha 3 minutos para fazer alguma coisa ali, ele ganhou mais uma bola aérea ali, mas ele não dominou uma bola, não teve chance de dominar uma bola, não dar um passe, não dar uma finalização. E eu quero muito ver o Luizão jogar ali uns 30 minutinhos, ele conseguir dar 1, 2 finalizações durante o jogo, porque eu tenho certeza de que se pintar uma bolinha para ele ali, ele vai matar a pau e vai ganhar um espaço muito, muito importante nessa peça de recomposição no Léo Gamalho. Eu acho que nesse segundo turno, eu acho que até quero que as pessoas me cobrem aí no final do campeonato, ou até no meio, mas eu acho que a gente vai ver Luizão, o Ângelo tá voltando de lesão, e acho que o Romário, depois daquele pênalti, acho que ele já deu a todas as provas que, né, ele não precisa, né, de mostrar mais nada, a gente já sabe o que esperar dele. Eu tenho um sentimento que a gente vai ver bastante o Ângelo dando opção para o Biro, e acho que a gente vai ver bastante o Luizão sendo opção para o Léo Gamalho. Acho que a tendência, na minha opinião, é que Dalberto talvez seja opções ali mais abertas. Eu acho que a opção para centroavante vai ser o Vagninho entrando, como foi hoje o jogo, e o Luizão, que vai ter mais alternativas, né, ali para entradas. E eu acho que para pontas vai ser o Éder, vai ser o Robinho da base e vai ser o Gui Azevedo. Acho que esses 3 são as opções de velocidade, de mudanças. E isso, assim, são 3 atletas que a gente espera ainda, né? A gente não pode cravar que são jogadores que não prestam, como, por exemplo, você olha o Dalberto, hoje dificilmente ele vai nos mostrar algo que a gente não imagine. E tem o Edson também, que vale o comentário também, que chegou, que é o Edson Carioca. Edson e Dalberto, para mim, são irmãos. A Carol vai bater na gente se não falar que o Gui joga no meio. Tá bom, Carol. Vamos colocar o Gui mais centralizado no jogo, acho que é uma boa. Porque daí, assim, vai ter momentos onde o Robinho e o Rafinha vai ter dificuldade para jogar, né, um ou outro. Aí, como a Carol tá falando, coloca o Gui Azevedo mais no meio, aí você pode abrir um Rafinha, pode abrir um Paixão, ou mesmo até um Vagninho, né? Eu acho que assim, a gente tem algumas opções de fato. E o bom é que o Morínigo, ele começa a enxergar quem pode prestar e quem não presta. Ó, o Glauco apareceu aí, o maior corneta da história da Rede Coxa. Vamos ver o que ele vai falar pra gente. O meu chat travou aqui, cara. Meu chat travou aqui, não tem mais nada aqui. Travou tudo. Você que leu os comentários. Eu tô lendo aqui. O Glauco, eu e o Glauco, hoje a gente falou num dos grupos do WhatsApp, a gente comentou hoje, né, que qual que é o peso hoje do Léo Gamalho e do Henrique, né, do Coritiba. Muitas pessoas falam, mas o Henrique é mais importante. O Léo Gamalho é mais importante que faz gol. O Henrique é mais importante que entrou depois. Eu falei 2 coisas e o Glauco concordou comigo, por isso que eu lembrei agora que ele entrou. Primeira pergunta, qual que é o sistema que mais faz com que a gente ganhe pontos hoje? É o ofensivo ou defensivo? É o defensivo. Quem era o jogador que estava no estadual e quem não estava quando a gente falhou? Era o Léo Gamalho que estava e o Henrique não estava. Então,
Isso, para mim, fecha a questão que o Henrique hoje é, de fato, o jogador mais importante do Curitiba, seguido do Léo Gamalho. Para mim, são os dois jogadores mais importantes do Curitiba. E para finalizar a live, que já está indo para 1 hora, eu queria falar algo que eu não gosto de falar, porque eu sei que zica. Eu sei que a gente fala numa live, no jogo seguinte o cara machuca. Mas eu já dei falado, já, em umas lives minhas, e não aconteceu nada. Então eu vou falar, porque isso precisa ser exaltado. Peraí, Doc, peraí. Bate na madeira? Benze. Bate na madeira. Tem que falar. Fala, Doc. Fala aí, pai. Cara, a gente elogia, né? A gente elogia porque quando a gente tem que criticar, a gente critica. Daí parece que fica, os caras não elogiam quando faz certo. O Curitiba passou o primeiro turno sem perder atletas importantes por lesão. Isso é muito importante ser exaltado. O Curitiba fez 19 jogos. Tá? O Curitiba jogou mais fora de casa. Foram 10 jogos fora de casa. Viagens extenuantes. Campos ruins. Campos ruins. O Curitiba não perdeu atletas importantes por grandes períodos por lesão. E a gente tem atletas velhos. A gente tem Wilson, a gente tem Castan, a gente tem Henrique, tem Farias, a gente tem Léo Gamalho, a gente tem Rafinha, tem Robinho. São jogadores velhos que poderiam ter se lesionado, como aconteceu muito em outras competições. Isso precisa ser exaltado. Departamento físico, departamento fisiológico, departamento de fisioterapia, departamento médico, Curitiba estão fazendo um trabalho diferenciado nessa gestão do Juarez, do Renato Folador. Isso precisa ser exaltado, porque isso é preponderante. Se o Curitiba tem uma lesão desses atletas que eu comentei, o Curitiba não seria líder da competição e talvez até não seria nem G4. Então esse é um ponto que precisa ser exaltado, precisa ser aplaudido. Da mesma forma que o Gustavo Morínigo é um grande treinador em questão tática, escolhas, eu acho que ele acerta 85% das escolhas, eu acho que questão tática para mim está perfeito, e eu acho que o treinamento dele, a interação que ele tem com o departamento fisiológico, físico e as escolhas para quando ele vai colocar o atleta para descansar foram perfeitas e foram um dos fatores mais importantes para isso que a gente tem. E com o banco que a gente tem, né, com a idade que são os titulares, se a gente perde 1, 2 atletas por lesão mais grave, a gente vai ter muita dificuldade. Então que continue dessa forma, tem que aplaudir.